Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2026. Graças a Deus, mais um dia ao qual o Senhor preparou para nós, mais um dia ao qual nós vamos aprender com o Senhor. E o tema da mensagem de Jesus para esta quarta é este: quem é o meu próximo? O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Só tendo um adendo aqui. Passou pelo homem caído, pelo hebreu caído, um levita e um sacerdote, ou seja, duas pessoas que trabalhavam no templo de Deus, tá? Vamos entender. Agora, vamos entender o porquê Jesus usou esta parábola deste samaritano que cuidou daquele hebreu que estava quase morto. Vamos entender. Deixa eu pegar aqui e voltar aqui, ó. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Ó, aprender um pouco de história. Após a conquista do reino de Israel, que era o reino do norte, pela Assíria, em 722 a.C., grande parte da população foi deportada. Os assírios trouxeram estrangeiros para habitar a região de Samaria, que acabaram se misturando com os hebreus remanescentes, ou seja, os hebreus que continuaram ali na região não foram levados, não foram escravizados, né, para a Síria. Para os judeus do Reino do Sul, Judá, que prezavam pela linhagem pura, os samaritanos eram vistos como mestiços ou traidores que abandonaram a fé exclusiva em Yahvé, que é o nosso Deus, para adotar práticas pagãs. A ruptura definitiva ocorreu no âmbito religioso. Os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Garizim, alegando que aquele era o local sagrado escolhido por Deus, e não Jerusalém. Os judeus consideravam apenas o templo de Jerusalém legítimo. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, e rejeitavam as tradições proféticas posteriores dos judeus. Quando os judeus retornaram do exílio da Assíria, da Babilônia, para reconstruir Jerusalém e seu templo, os samaritanos ofereceram ajuda, que foi rejeitada duramente pelos líderes judeus, como Esdras e Neemias. Esse desprezo mútuo evoluiu para atos de violência e boicotes sociais.
Os judeus evitavam passar por Samaria, preferindo rotas mais longas para não se contaminarem. O termo samaritano era usado como insulto, equivalente a impuro ou odiado. Então, a história que Jesus conta no texto que nós lemos, lá de Lucas, é conhecida como parábola do bom samaritano. E o Senhor Jesus usou justamente o maior inimigo social dos judeus como exemplo de amor ao próximo. Então, já está explicado que o Senhor quer nos ensinar com esta mensagem. Quem é o nosso próximo? A quem devemos estender a mão? Meu irmão, minha irmã, a todos que necessitarem de ajuda, independente quem seja. Seja uma pessoa que você não se dá bem, que você não gosta, que você tem como inimigo. Qualquer um é o seu, é o meu próximo. E aquele que é nascido de Deus, aquele, e aí eu estou falando realmente de uma coisa exclusiva para quem tem o Espírito Santo, para quem é cheio do Espírito Santo. E é algo que, como eu posso dizer, é uma ordenança de Deus, né? É uma questão de obediência. Ajudar o próximo não é aquele que me faz bem, é aquele que eu gosto, não é aquele que eu tenho boas relações. Ajudar o meu próximo é ajudar a todos que aparecerem diante de mim com necessidade de ser ajudado, independente de quem seja, quer eu conheça, quer não, quer eu goste, quer não, quer a pessoa me trate bem, quer não, quer uma pessoa de boa aparência, quer uma pessoa em situação de rua, todos são meus próximos. E para que eu possa herdar a vida eterna, que foi a pergunta do líder, né, lá do perito na lei, para que eu possa herdar a vida eterna, para que a minha eternidade seja no céu, junto com o meu Senhor, eu preciso ajudar o meu próximo. Eu preciso viver dessa maneira. Mas, meu irmão, minha irmã, só consegue isso aquele que é cheio do Espírito Santo. Então, eu te aconselho, busque ser cheio do Espírito Santo, porque só quem é cheio do Espírito Santo consegue agir desta maneira. Caso contrário, não dá, é muito difícil, principalmente ajudar os inimigos, principalmente. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, nem inimigo tem mais, porque aquele que é cheio do Espírito Santo sabe que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades, é contra o reino espiritual. Então isso já é, né, algo que o cristão cheio do Espírito Santo sabe. Não tem inimigo, o inimigo é o diabo. Então, que você possa meditar nessa mensagem nesta quarta-feira. Amém? Beijo no seu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.